Você já foi informado dos temas desta manhã e desta noite, deste domingo. Deus é digno de adoração. Nosso Senhor é digno de adoração. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Né? E hoje chegamos ao capítulo 14 e eu pretendo, se possível, concluí-lo. Começamos na semana passada, ou na semana retrasada. E hoje eu quero falar sobre a importância de adorar com sabedoria. Por favor, tenha em mente esse tema, o tema da mensagem. A importância de adorar com sabedoria. Essa série de mensagens em 1 Coríntios tem como tema em busca da excelência cristã. A expressão que Paulo usa no finalzinho do capítulo 12, quando ele aponta que a vida cristã é vida de atitude sacrificial, imitando a vida de Cristo. Em outras palavras, amor. E que esse amor se expressa na igreja através do serviço que prestamos uns aos outros. E que esse serviço não é feito na nossa própria carne, na nossa própria força, mas no poder e graça do Espírito Santo. Por isso, Deus capacita a todos que estão na igreja para pregar o Evangelho, Deus capacita para servirmos uns aos outros, Deus capacita para nos sacrificarmos uns pelos outros, e ninguém que realmente seja crente fica fora disso. Ninguém que realmente seja crente pensa que seus negócios pessoais serão mais importantes do que as coisas do grupo. Grupo, a igreja de Cristo. Isso fica claro no livro de Atos, quando as muitas pessoas que estavam em Jerusalém, algumas da própria região, da Judéia ou da Galileia, mesmo de Samaria, ainda estamos próximos, outras de lugares tão distantes quanto Chipre ou mesmo Roma, quando essas pessoas se reúnem ali, ouvem o Evangelho pela primeira vez, e então o que elas fazem? Elas colocam seus bens espontaneamente à disposição dos outros. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Isso não é um modelo socioeconômico, isso é um testemunho da graça do Espírito Santo, nos ensinando que as questões do reino de Deus, expressas na igreja local, são mais importantes do que as minhas questões pessoais. A ponto de eu mexer naquela área que geralmente toca muito na gente. Dinheiro. Bens materiais. E o que eles faziam? Eles pegavam aquilo e colocavam diante do Senhor. Como que eles faziam isso? Aos pés dos apóstolos, na reunião da igreja. É isso que a igreja faz. É assim que nós nos amamos. Nós nos amamos porque falamos, eu amo você. Embora, como eu já disse, você pode fazer isso quando quiser. Nós amamos quando realmente estamos dispostos a dar do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa inteligência, daquilo que somos capazes de produzir pelos outros. E o Senhor Jesus não espera nada menos de nós. Mas o tema é a importância de adorar com sabedoria. Quando o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana, capítulo 4 de João, lá no Poço de Jacó, na região de Sicar, ele começou a falar com ela sobre um tema que a gente discute teologicamente. A adoração em espírito e em verdade. E há um momento ali que ela pergunta assim, vocês dizem que é em Jerusalém, nossos pais adoraram nesse monte? E Jesus vai dizer para ela que não é nem ali, nem lá, mas antes ele diz uma coisa que muita gente esquece. Antes ele diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. É importante adorar com sabedoria, porque a adoração sem conhecimento, a adoração sem sabedoria não é adoração de forma alguma. Adorar o Deus certo da forma errada não é adoração. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, isso era expresso de forma muito veemente. Por exemplo, os filhos de Arão, quando vão oferecer fogo estranho, vocês sabem o que aconteceu com eles. Essa é apenas uma figura na Antiga Aliança a respeito disso. O Senhor leva muito a sério a adoração que lhe é prestada. E é por isso que quando chegamos ao capítulo 14, eu queria que você esquecesse o dom de línguas. Como eu tenho falado aqui, algumas palavras parece que pegam a gente fica agarrado naquilo e esquece o que está acontecendo. Desde o capítulo 8, e Paulo ainda vai até o final do capítulo 14, o que ele está falando, o ensino dele é sobre culto cristão, culto
público. Paulo não está preocupado em nenhum desses capítulos, aliás, nessa carta, esmagadoramente na maioria dela, ele não está preocupado em quase nenhum momento com o crescimento do indivíduo como tal. Ele não está preocupado com a vida devocional que você tem no seu lar. Ele está preocupado com a reunião da igreja. O problema daquela igreja é quando ela se reunia. Não, obviamente tinha problema quando eles estavam separados. Obviamente, se você aqui expressa falta de ensino, falta de comunhão, falta de amor, falta de interação, há alguma coisa errada acontecendo com as pessoas que produzem isso na reunião. Mas não é essa a preocupação primordial do apóstolo. A preocupação dele é a reunião pública, o culto público. Quando ele fala das mulheres, quando ele fala da atitude dos homens, quando ele fala do uso dos dons espirituais, quando ele fala da ceia, quando ele fala da divisão por teólogo predileto, Paulo, Pedro, Apolo, Cristo. Paulo não está tratando de assuntos quebrados aqui e ali, está falando da igreja em seu culto público, principalmente do capítulo 8 até o capítulo 14. É isso que a gente precisa ter em mente. Senão a gente vai esfacelar toda a carta, a gente vai despedaçá-la e a gente vai ficar com grandes pedaços dizendo o que a gente quiser que diga. No capítulo 14, Paulo está falando sobre culto cristão. E Paulo está falando que é preciso que se entenda o que é dito no culto. Então, a minha forma de aproximação desse texto é o seguinte: eu argumento que as línguas que Paulo menciona aqui não são línguas estáticas, línguas de êxtase. A palavra línguas aparece 54 vezes no Novo Testamento. 20 delas nessa carta aos Coríntios. Em nenhuma vez ela faz ela tem o significado de alguma língua de êxtase. Alguma coisa estática. Uma vez na carta ela se refere ao órgão que a gente tem dentro da boca. Nas 54 vezes que ela aparece em todo o Novo Testamento, 12 vezes significa a língua, o órgão que a gente tem dentro da boca. 4 delas em Tiago, se você vai lembrar, né? Tiago fala que a língua é um fogo, né? É um fogo que pode produzir coisa muito ruim. Então, é nesse sentido. Todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, está fazendo referência a um idioma estrangeiro. Às vezes, utilizando-se disso para fazer menção a outros povos, a outras etnias. Naquela expressão clássica, povos, nações, tribos, línguas. Não está falando aqui de uma língua de êxtase, nem está se referindo ao órgão dentro da boca, está se referindo a nações. Portanto, através do seu idioma. A gente pode forçar, se você quiser, o início de Coríntios 13, mas eu já disse, se você forçar língua dos anjos, primeiro, isso não é língua de êxtase, seria um outro idioma. Mas você vai ter que fazer um exercício tão grande para provar isso. Primeiro, porque isso não existe em nenhum outro lugar das Escrituras. Segundo, porque você vai ter que articular que os anjos falam igual a gente. Ou seja, eles têm corda vocal, língua, dente. Lembra aquelas aulinhas de português? Aquela bem chata. Uma vogal, língua dental, não sei o quê, fricativa e tal. Gente, parece... não dá. Não para mim. Você acha que anjo fala utilizando desse tipo de coisa? Acha que a linguagem deles é igual à nossa? Que o conhecimento, o aprendizado deles, a inteligência deles é igual à nossa? Mas não é só isso. Você ainda vai ter que justificar quando Paulo fala no mesmo contexto sobre saber todos os mistérios. Então é possível um ser humano saber todos os mistérios? Isso é onisciência. Sim, é onisciência. É conhecer tudo. Paulo está usando hipérbole. É óbvio. Está claro. Ele disse ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Desse em que sentido? Para quê? Buscando o quê? O que ele está dizendo é o seguinte: não importa o que você faça se você não tiver amor. Aquele que eu defini há poucos instantes. Isso não vale coisa nenhuma. É só isso que ele está fazendo. Aliás, Paulo, nesses 2 capítulos, 13 e 14, usa muitos argumentos. E nós não atentamos para isso, porque nós esquecemos que Paulo não está dando uma aula sobre o dom de línguas. Aliás, é interessante que em nenhum momento Paulo diz o que é isso. Você pode forçar também, quando ele diz que, como já vimos, ele diz, olha,
a pessoa que está falando línguas, e Paulo nunca diz língua estranha, Paulo nunca diz língua desconhecida, algumas versões inserem isso, o texto grego, nenhuma parte do capítulo 14 qualifica a língua de qualquer forma. Quando faz isso é língua estrangeira. Mas em nenhum momento ele diz outras línguas ou qualquer coisa assim, ele sempre fala línguas, simplesmente. E você pode forçar ali dizendo, não, mas ele está falando a Deus. E aí eu fui lá um comentarista, a pessoa, que é uma pessoa muito boa até, simplesmente assume que isso aqui é língua de êxtase. Não tem base nenhuma, até porque esse é o único versículo em toda a Bíblia que fala sobre isso. É muito interessante formar toda uma doutrina em cima disso, quando o contexto todo parece apontar em outra direção. Isso toma muito cuidado, quando uma coisa aparece uma vez só. Porque ela é palavra de Deus ainda, e você tem que considerar. Mas você tem que considerar o contexto onde essa coisa está. Também é interessante porque Paulo diz claramente no texto, como já vimos na última mensagem, o que é o dom de profecia. Ele mostra como isso está relacionado a ensino, a instrução, a edificação, a crescimento. Em nenhum momento ele diz o que o dom de línguas é. É por isso que esse ponto aqui, irmão, é importante. Ele não é um ponto secundário. Você pode dizer, isso não é importante. Isso tem dividido a igreja. Como é que não é importante? Paulo dedica um capítulo inteiro com 40 versículos. Como é que não é importante? Sempre é importante. É a palavra de Deus. A gente tem que considerar, Paulo está dizendo. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, tinha acabado de começar a pastorear, estava numa escola dominical, e de repente uma irmã, que havia aqui na igreja, nem agora se ela era mesmo, não ficou muito tempo, mas era uma irmã crente que estava ali, e ela levantou o dedo para me perguntar sobre o pai dela. O meu pai ficou no hospital em coma há muito tempo, ele nunca confessou a fé, pastor. Ele ouviu o evangelho várias vezes na sua vida, e ele morreu lá, depois de ficar muito tempo em coma. Ele foi para o céu ou foi para o inferno, pastor? O que você responde? Sabe qual é o problema de responder uma pergunta dessa? É porque não existe objetividade na pergunta. Existe emoção. Tudo que a gente trata com emoção tem problema. Se você se aproxima desse texto aqui com emoção, acabou. Mas, pastor, eu conheço um irmão tão consagrado, uma irmãzinha tão consagrada, que já disse que falou em línguas e que não sei o quê. Acabou. Não tem mais nada que eu fale para você. Qualquer coisa que eu disser, meu irmão, o texto está falando isso. Nós somos escravos do texto bíblico. Sim, é a única coisa que Deus nos deu como autoritativa. Mas se tem emoção envolvida, não dá. Eu respondi para aquela irmã, minha irmã, a única coisa que eu posso afirmar com convicção para a irmã é que seu pai foi para as mãos mais misericordiosas que existem. Eu não conhecia nem a história, nem o pai dela, eu só sabia que já tinha ouvido o evangelho, que nunca tinha confessado a fé, que ficou muito tempo em coma antes de morrer, que faleceu. Não sei se ele foi para o céu, não sei se ele foi para o inferno, não sei que resolução ele possa ter tomado em algum momento e não comunicou a ninguém. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa, crente aposta? Bom, se eu tivesse que dar um pitaco qualquer, eu diria, não, irmão, não tem nenhum indício de que ele tenha sido salvo. Mas eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que ele foi para as mãos mais misericordiosas do Senhor, que existem, as mãos do Senhor. Porque quando há emoção envolvida na questão, pronto, você perde tudo. Acabou. Então, quando nós aproximamos de um texto, irmãos, precisamos observar o que o texto diz. Nós já verificamos, por exemplo, que toda essa primeira parte, até o versículo 5, Paulo está dizendo claramente o seguinte, olha, você começa caçando como um caçador, você caça o amor. É isso que você faz, você caça o amor. Tá? E você procura os dons espirituais. Procura as capacitações do Espírito, sim, mas principalmente a de profetizar. Você já deveria nos dizer alguma coisa. Depois ele fala do dom de língua. Pois quem fala em línguas, porque está acontecendo algum problema na igreja de Corinto com relação a isso. Não fala para as pessoas, fala a Deus. A menos que haja intérprete. Nós vimos também que se não houver interpretação, não é nem para fazer. É um dom dependente.
Se a gente fosse entender que isso aqui é um dom do Espírito Santo, é um dom dependente de outra pessoa, um dom dividido entre duas pessoas, o que é bastante interessante. Ou pelo menos essa é a possibilidade vista no texto. Embora a própria pessoa pudesse também, de repente, pedir para interpretar. Mas deixa eu colocar para os irmãos uma situação que acontecia e que acontece hoje ainda. Muitos gentios aprenderam o Evangelho em Jerusalém, e muitos gentios tinham contato com judeus, inclusive em Corinto, onde Paulo começou a pregar numa sinagoga, e então depois mudou-se para uma casa ao lado, onde continuou pregando. Os judeus eram o povo da aliança, e a adoração que eles faziam na sinagoga era em hebraico. O hebraico chamava a atenção dos gentios. É possível, e muito possível, eu vou dizer já por que é possível, muitos gentios ficassem impressionados com isso. Primeiro que eles vinham de certas culturas, ainda mais nessa igreja, onde você sabe que imaturidade era algo que aparecia sempre. Então, vindo de outras culturas, com um embasamento bastante místico, vendo de repente um judeu, um irmão, adorando e pronunciando palavras em hebraico, como ele estava acostumado a fazer, eles ouviam isso, às vezes memorizavam isso, não quer dizer que soubessem o significado. Isso é feito na África com relação ao Corão. Crianças acordam 4 horas da manhã, crianças de 2 anos são levadas para madraças, que são as escolas, e lá elas aprendem a recitar o Corão. E tem que ser em árabe. Não significa que elas estão aprendendo árabe, significa que elas têm que recitar aquilo daquele jeito. Então não é uma coisa incomum no Oriente. E podia muito bem ser que muitos estivessem fazendo exatamente isso. Isso criava confusão. Porque a própria pessoa não sabia o que ela estava dizendo. Mas ela sabe, esse crente, esse judeu, está falando, certamente é alguma coisa boa, está falando no contexto da igreja. Isso acontece hoje. Nós tivemos um membro de igreja aqui, que estava numa igreja onde ele tocava um chofar. Chofar. Não é instrumento, às vezes feito de forma grande, para chamar para o culto. Então, antes de começar o culto, ia lá e tocava. Por que ele não tocava um contrabaixo? De jazz, acústico. Por quê? Está tão mais próximo da nossa cultura. Por que um chofar? Porque é hebreu. E aí, você vai na igreja, tem lá um menorá, o candelabro de 7 castiçais. Por quê? Por que não tem uma coluna coreana? Porque é hebreu. Isso acontece hoje. Você vai encontrar cristãos aí falando dos. Não pode falar Deus. Por quê? Porque é hebreu. Você vai encontrar cristão em igreja falando de Yeshua. O nome dele é Yeshua. Por quê? Porque não Jesus. É muito mais cool. Será? Não, porque o outro é hebreu. Por que você acha que naquele momento, onde as coisas estavam ainda muito mais próximas, isso não poderia ter acontecido? Seria muito fácil alguém falar, seria muito fácil alguém louvar, seria muito fácil alguém orar sem entendimento. O espírito podia parecer ficar elevado. Mas a mente ficava sem compreensão. E é interessante que quando Paulo trata disso, ele trata não como se fosse uma questão de capacidade espiritual, sabe? Uma questão de condição espiritual, mas uma questão de instrução, de educação no Evangelho. Verso 14, Paulo diz, porque se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora, a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Você pode adorar em espírito, você pode orar em espírito, isso pode significar várias coisas. Uma das coisas que pode significar, às vezes, quando você, aqui no banco da sua igreja, a igreja está cantando, você está cantando, mas você, de repente, você para. Você não fala nada. Você está apenas ouvindo. Às vezes, você não consegue nem ouvir o que estão cantando, embora você saiba que estão cantando em volta. E como você confia na sua igreja, você sabe que estão cantando alguma coisa boa, alguma coisa correta, alguma coisa bíblica. Sua mente não está sendo instruída. Entendeu? Nesse sentido. Você, de um modo geral, está sendo elevado. Eu não discuto isso. Eu não tenho nada contra isso.
Isso está no texto. Mas isso acontece agora. E não tem nada a ver nem com línguas. Tem a ver com música. E pode haver com outras situações. Às vezes em que eu vou orar, espero que você já tenha tido essa experiência, eu não consigo pronunciar palavras. São momentos ou de muita alegria ou de muita aflição. Você experimenta uma coisa ou outra. E fica lá. Você acha que não está acontecendo nada? Nosso Deus teria que ser muito pequeno para isso. Então eu não tenho que interpretar isso como se fosse algum tipo de fenômeno muito estranho que Deus desse à igreja pela metade. Uma coisa que ajuda, mas não ajuda muito. Enquanto o dom de profecia só não ajuda quando ele não fala o que a palavra de Deus diz. 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Paulo está dizendo o seguinte, não faça outra coisa. É por isso que eu acabei de citar, esses exemplos que eu acabei de mostrar agora, de comentar agora, eles acontecem, eles são espontâneos. Paulo está dizendo, você cuide de fazer outra coisa. Quando você for cantar, quando você for orar, você vai fazer isso com a sua cabeça, com a mente, com o cérebro que foi dado por Deus, não foi dado pelo diabo, não foi criação humana, não foi produto de evolução. Deus resolveu, este ser vai ter isso aqui. Botou um cérebro lá diferente dos outros, pelo menos em algum sentido. A mente... E Paulo está dizendo, eu vou fazer, é isso. O que ele está dizendo é, você tem que fazer isso. Se você louvar apenas em espírito, e a distinção que Paulo está fazendo aqui, note que ele não está falando alma e espírito, ele está falando alma, espírito e mente, é novamente argumento didático, para que as pessoas compreendam o que ele está falando, dado o problema, o contexto, não saia do contexto da igreja de Corinto, um culto confuso, um culto em que não se conseguia compreender bem as coisas. O que ele está falando aqui é que se você louvar apenas em espírito, e aí você vai esperar um argumento espiritual, não é? Já não é uma coisa assim espiritual? Não, o que Paulo faz? Como o não instruído. Ah, peraí, é uma questão de instrução, então? Pode poder dizer o amém? Seria uma questão de instrução. Como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Ele não entende porque ele não é espiritual, porque ele não é instruído. Provavelmente, um crente novo ou um não crente, como ele vai usar essa expressão mais adiante, no verso 23, por exemplo. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Paulo está dizendo, é que você pode estar sendo muito sincero, muito honesto. Nós não discutimos isso. Por favor, não olhe não ouça a pregação como se eu estivesse dizendo, qualquer pessoa que você vê falando língua aí num culto esquisito, estranho, cheio, barulhento, confuso, é uma pessoa que está fazendo isso porque é ruim, é malvada. Não, ruins e malvados todos nós somos. Mas essa pessoa pode ser, como você e eu, regenerada. Filha de Deus. Adorando o Senhor dentro daquilo que lhe ensinaram. Já houve pessoas aqui assim na igreja. Pastor, mas eu falei línguas. Eu falei, vamos abrir a Bíblia e vamos conversar. Eu não disse para ela assim, isso é mentira. Isso não acontece. Deixa eu abrir um parênteses logo para que você não fique estranhando muito. O Senhor é soberano, porém o Senhor nunca faz nada contrário à sua palavra. Ocasiões de êxtase acontecem. Acontecem. Mas você lembra do que nós estamos falando aqui? Culto público de uma igreja local. Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards, foi conhecida pelas êxtases que ela experimentava. John Flavel, um puritano, teve um êxtase tão grande, ele caiu da montaria dele perto de uma estalagem, colocaram, ele ficou acho que 3 dias lá sem nada, só assim, parecia que estava em alfa, e estava mesmo, estava em outro lugar. Paulo conta o que provavelmente foi uma experiência dessa no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Jonathan Edwards costumava ter momentos assim quando ele saía andando pela floresta. Uma missionária de
uma das tradições mais conservadoras que há. A reformada holandesa, trabalhando na Ásia, ou na África, agora eu não lembro, mas um lugar que você vai identificar fácil, né, o tipo de lugar, uma revolução, e ela é levada por um grupo de guerrilha junto com outras pessoas. Só que ela já tem idade. Ela começa a ficar muito doente, ela é abandonada numa rede, numa casa lá, porque eles têm que fugir, eles têm que ir embora. E ela fica lá, ela morre ali. Desinteria. É uma forma muito agradável de você morrer, não. Mas quando encontram o corpo dela, encontram também o diário dela. E o diário dela, ela contou, ela conseguiu escrever as últimas coisas que aconteceram com ela. E aquela mulher, reformada, tradição holandesa, super conservadora, numa boa forma de conservadorismo teológico, registra que ela teve êxtase e que falou em língua, em alguma coisa lá. Eu não tenho nada contra isso. Eu admito isso sem qualquer problema. Mas ela não fez isso porque Paulo disse, busque esse dom. Paulo disse, busque o dom de profetizar. Vai buscar algum? Profetize então, irmão. Essas situações assim podem acontecer. É Deus quem dá, Deus sabe por que dá. E no caso nesse último que eu contei, fica muito evidente. Deus não deixa os seus sozinhos, nunca. Você vai dizer, ela morreu sozinha naquela condição ruim. Não, ela morreu muito bem acompanhada. E o Senhor lhe deu um tipo de reforço mental, espiritual, se você quiser, e que ficou registrado lá. Você acha que alguém pegou aquilo ali, está ensinando, olha, temos que buscar isso aqui. No momento de grande crise na minha vida, de grande e imensa angústia, eu, já tinha terminado o seminário, fiquei tão apavorado, tão nervoso, e a pressão era tanta sobre mim, sobre minha esposa e sobre nossa filha mais nova, que na época ia fazer 2 anos, e minha esposa estava grávida da segunda filha. Que naquele momento de grande opressão demoníaca, eu só identifiquei isso depois, porque eu não tinha teologia para identificar nada disso na época, o que eu fiz foi ajoelhar lá da minha cama, passar a mão na minha Bíblia e dizer, Senhor, o Senhor fala comigo, senão eu vou morrer agora. E abrir a Bíblia. E o Senhor falou comigo. Alguém aqui já me viu aconselhar qualquer pessoa a fazer isso? Responde. Não. Em quase 30 anos de ministério, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Então, irmão, deixa qualquer emoção de lado. Deixa qualquer apego a qualquer coisa que você tenha visto. Porque não estamos falando disso. Deus faz o que Ele quer na situação. Ele pode ir até um indivíduo, até um grupo pequeno de indivíduos de fazer isso. Mas isso não é ordem para a igreja de Cristo. Não é. Dito isso, para você não ficar tão assim, esse pastor não crê em nada. Eu creio, irmão, já vi. Só que quando eu vou ensinar a igreja, eu não tenho autoridade para ensinar qualquer coisa que não esteja na Escritura. Isso que eu ensinei está na Escritura. Você vai encontrar em alguns momentos coisas assim acontecendo. Mas nunca é dito a igreja tem que fazer isso. O que é dito, por exemplo, nesse capítulo em particular, tem que profetizar. Você profetiza, você ensina, você instrui, você discipula. Tem a ver com discipulado, tem a ver com instrução. Sim. Como não instruído poderá dizer o amém? 17. Sua oração pode ser muito boa. E aí quando Paulo vai argumentar, você notou, em nenhum momento ele foi para o nível espiritual. Ele continua no nível dos idiomas, é o que ele vai fazer de novo, verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo era poliglota, ele falava vários idiomas. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Notou? Ele não falou língua estranha ou qualquer coisa assim. Em línguas. Para que haja instrução. E aí ele vem para uma argumentação do Antigo Testamento, em que primeiro ele dá uma pausa para dizer, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Paulo não disse, não sejam imaturos na espiritualidade, na vida cristã. Não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Maldade que a gente não tem que passar perto dela. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, ele cita Isaías 28, de 11 e 12, falarei
a este povo por meio de homens de outras línguas, que são línguas, outros idiomas, e por meio de lábios de outros povos. É a repetição para dar ênfase, como acontece com todo texto semita que quer dar ênfase. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Qual era a situação? O profeta está falando, corrijam-se, voltem para a lei, os caldeus virão. E o que o povo falava dos profetas que Deus enviava, conforme Isaías registra? Esse cara repete sempre a mesma coisa. Parece uma babá falando com criança. Parece lá, e tá. Se você colocar no capítulo 28 lá, e a primeira edição dessa versão aqui, que é a que eu tenho por sinal, ela ficou muito esquisita. Só que ela diz bem o que era. Eles dizem, a quem... Não é para você procurar. Eles dizem a quem ele quer ensinar o conhecimento, esse profeta aí, a quem ele quer explicar a mensagem, a crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, porque é beabá, blá, 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 blá. Imagina uma leitura congregacional disso. Pouco aqui, pouco acolá, isso vai ser repetido no versículo 13, tá? E é nesse contexto que Deus diz, então eu vou falar para vocês por outras línguas, por outros idiomas. Vocês não estão entendendo quando aqui o profeta fala em hebraico, claro com vocês, o que tem que acontecer? Então vocês vão ouvir a voz dos caldeus, dos portões de Jerusalém. Quando Paulo diz isso, ele diz, portanto, aquela palavrinha que a gente não pode esquecer, portanto, isso que eu falei agora, as línguas, os idiomas, quando eles acontecem dentro do povo de Deus, constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Paulo não está falando de crente e não crente no sentido que nós usamos a palavra, os termos aqui. Ele está falando de salvo e não salvo, não está falando disso. Ele está falando de crentes incrédulos, no sentido que o Antigo Testamento usava a expressão, quando se referia, por exemplo, a Israel, e chamava Israel de incrédulo, povo de dura serviço, povo que não se curva. É um povo que conhece Deus, sabe que Deus existe, sabe que Deus faz milagres, sabem tudo isso, mas na hora de obedecer os mandamentos de Deus, eles não se curvam, eles são incrédulos. Paulo está dizendo, as línguas, elas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Para aqueles que disseram, isso aí que você fala parece linguagem de criança, blá, 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 o que há? É para esse, o incrédulo, o que não aceita, o que não recebe a palavra de Deus. Então Deus, ok, eu vou desenhar para vocês, eu vou trazer os caldeus, vou trazer os babilônios aqui, as portas de Jerusalém, eles vão falar um outro idioma, o idioma deles, aí vocês vão entender o que está acontecendo. Vocês entenderam isso? É esse o argumento de Paulo. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Os que creem, então, querendo receber a palavra de Deus, aquilo que eu chamo de expectativa de fé, eles vêm para a igreja e querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem receber a palavra de Deus. O incrédulo, línguas vai ser juízo, como Paulo vai dizer agora. Assim, verso 23, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente, um não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está no meio de fato no meio de vocês. O que tem de errado com esse texto? Não, com o texto tem errado, não. Tem com a gente. É sempre com a gente. O que tem é justamente como aquele texto lá que diz, de fato, o seu espírito fica instruído. É argumentação, irmãos, num estilo que a gente não está acostumado. Paulo não está dizendo que cada vez que a gente testemunhar do Evangelho, o incrédulo vai entrar, vai se converter, se atirando ali, dizendo, Deus está aqui. Você notou isso? Ele está admitindo que isso acontece, que isso pode acontecer. O que ele está dizendo é o seguinte, isso não vai acontecer se o incrédulo entrar, se o pouco instruído entrar e ouvir um monte de gente falando em idiomas que ele não entende. Seja lá o que for, mesmo que a gente admitisse que fossem idiomas de êxtase, pior ainda. Porque podia entrar um incrédulo aqui, aquele ali está falando inglês. Agora, aqueles outros estão falando, eu não sei o que eles estão falando. Podia ser isso, né? Se foram línguas como idiomas. Agora,
Se tiver língua de êxtase, aí mesmo é que ninguém entende nada. Porque eles vão dizer o seguinte, pessoal, não bate bem da bola. Não, gente. Tem alguma coisa errada aqui. Isso ele está dizendo que vai acontecer. E dentro desse modo de argumentação, ele está falando. Agora, entra o incrédulo ou não instruído, e vocês estão falando o quê? Profetizando o quê? De que forma? Vocês estão falando do Evangelho. Vocês estão dando instrução para o crescimento da igreja. Essa pessoa pode ser convertida ali. Os segredos do seu coração podem ser revelados. O Espírito pode convencê-la do pecado, da justiça, do juízo. E ela pode realmente dizer, Deus está nesse lugar. Às vezes ela não vai botar o rosto em terra aí, porque não é nosso costume, né? Ajoelhando-se aí. Talvez ela não vá falar isso aí. Talvez no final do culto ela vai procurar o pastor, procurar um outro irmão. Irmão, como eu faço para ser membro da igreja? Você é crente? Não, nunca entrei numa igreja, isso já aconteceu aqui. Você é evangélico? Não, não sou. Como eu faço para fazer parte disso aqui? Porque você está profetizando, que Paulo já disse o que era. Então o que ele faz? Ele termina com a necessidade de ordem no culto. O que fazer então, irmãos? Note, a argumentação dele. Você não tem que dizer que Paulo está vendo, é porque então... Não. Paulo está sendo carinhoso com a igreja, porque ele já foi muito duro com a igreja até aqui, e ainda vai ser um pouquinho mais ainda no capítulo 15. Por isso ele fala nessa linguagem. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. Ele já deu as instruções para isso. Agora ele vai organizar isso, só que ele está fazendo. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. E aí acabou o culto. A ideia não foi minha, não, a ideia foi de um comentarista, eu achei muito perspicaz. Porque geralmente, ou pelo menos o que eu acompanhei disso, e sim, irmãos, eu fui atrás disso. Então deixa eu abrir um parênteses para outro testemunho meu. Conta a bênção, irmão. Ô, glória. Eu era membro de uma igreja extremamente tradicionalista. Infelizmente, não era um tradicionalismo teológico conservador. Uma igreja tradicionalista com relação à denominação dela. Éramos batistas. E somos batistas, você sabe, somos melhores. Claro que somos. Você acha que eu estaria em outra? Se houvesse outra, se essa aqui não fosse a melhor? Ou pelo menos a gente gosta de pensar desse jeito, né? A gente é sempre muito bacana, muito legal, muito melhor, né? Nós então, pregação de manhã, usos e costumes. Pregação à noite, um apelo para terminar, para chamar pessoas à fé e tal. E o que a gente acabava ficando, principalmente nós mais novos, na adolescência, era uma inquietação, a gente queria vida. E a gente via uns irmãos pentecostais, né, tão avivados, por isso que eu tenho cuidado com essas palavras, sabe? Avivados assim, tão, sabe, assim, você ia num certos cultos e não estavam lá fazendo aquele negócio. E aquilo me atraía. Sim, eu falava, essa é a vida que eu não estou vendo ali, tem aqui. Isso aconteceu com muita gente, só que Deus foi muito misericordioso comigo e com outros irmãos que estavam junto comigo. É porque a gente sempre teve, pela bondade de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, um peso pela palavra de Deus. Um peso pela Escritura. É como se tivesse uma âncora presa ali que puxava de volta, sabe? Então, eu cheguei a procurar lugares assim. E o que acontecia, o que você verificava lá, né? E a verificação não é só minha, não. É que se há uma coisa que precisa acontecer para legitimar esse tipo de culto, é a espontaneidade. E a falta de controle. A revelação chega, meu irmão, tem que falar. Por isso levanta outro, 2, 3, 4, 5, falando ao mesmo tempo. Falando em línguas, fazendo profecias sobre a vida dos outros e outras coisas assim. Não tem nada a ver com a profecia que Paulo diz aqui. Só levanta e fala. Não, o Espírito toma e eu me lembro que naquela época eu vim para esse texto aqui, sem saber fazer qualquer exegese, qualquer leitura mais consistente daqui. Sempre fui um bom leitor,
E esse texto está aqui, peraí, não, mas Paulo vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, o profeta tem controle sobre o espírito. Aquilo bateu muito ruim na minha cabeça, assim, mas, gente, não era para ser. Se o espírito toma, não, Paulo está dizendo que não, a palavra está dizendo que não. Eu fico com isso que eu estou pensando, com isso que eu ouvi ou com o que a palavra diz. Então, mesmo que eu não tivesse muito entendimento do negócio, eu disse, eu vou ficar com a palavra. Isso é graça. Isso é bondade de Deus, isso é misericórdia. Eu vou ficar com a palavra. Posso não entender tudo agora, mas eu vou ficar com a palavra. Porque isso aqui acaba com o culto, dessa forma. Não. 3 já falaram, irmão. 3 já falaram. Acabou. Ponto. Está claro, não há o que discutir, não há exegese que mude o sentido desse texto. Paulo estabelece 3 condições. No caso de alguém falar línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Aí tem aqueles 10 irmãos que estão lá no fogo, né? O sapatinho queimando lá para falar. Isto sucessivamente, não pode ser ao mesmo tempo. Não pode ser 3 agora e 3 depois, não. É 1 agora, 1 depois ou depois. Vocês vão insistir em fazer isso? Então façam desse jeito. Tem mais uma condição, tem que haver intérprete. Mas não tem que haver intérprete. Pronto, acabou. Ninguém mais quer o troço. Acabou o culto. Perdeu a graça. Você pensa que profecia não pode ser abusada? Pode ser abusada. Por isso, Paulo, tratando-se de profecias, verso 29, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. O profeta recebe a revelação de Deus. Quanto à palavra de Deus. O profeta não recebe a revelação para saber que a dona Maria deixou a panela no fogo em casa. E acredite, eu creio que isso acontece. Eu creio que isso acontece. Eu creio que Deus pode livrar as pessoas de dificuldades como essas, de tragédias que podem acontecer, às vezes, por alguma coisa que a pessoa não está atenta. E às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus pega fogo. Mas eu conheço pessoalmente situações em que uma pessoa chegou para outra que ela não conhecia e disse, olha, irmão, sua vida está assim. O irmão foi endireitar a vida. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema é quando a pessoa dilacera o texto e quer, a igreja tem que fazer isso, quando o texto diz claramente que não tem. Aí tem problema. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. É isso aí. Se vier uma revelação ao outro, lembra, não tem um apóstolo para cada igreja, a autoridade é apostólica, o ensino é apostólico, e os profetas na igreja local, como eu disse na primeira mensagem, são dons de Deus dados a uma igreja. O apóstolo ensina que ele vai embora. Como é que você faz N aplicações a N situações de vida? Você não tem a palavra toda para abrir, vamos ler a palavra, vamos procurar o que diz aqui. Você não tem. Você tem o que o apóstolo disse, ele foi embora, os livros não estão prontos ainda. Mas tem o profeta, Deus não deixou a igreja sem ajuda, não. Então tem o profeta lá. Hoje você quer ser profeta, irmão? Eu estou precisando de profetas aqui na igreja e estou precisando de profetisas também. Por favor, se candidate a ser profeta e profetiza. Primeira lição. Comece a estudar isso aqui com seriedade, com profundidade, porque essa é a sua ferramenta de trabalho. Estamos precisando de profetas aqui. Nós estamos precisando que nossas crianças aprendam a ser profetas e profetisas da palavra de Deus. Porque a revelação não vem mais assim para um e para o outro. Ela já foi dada aqui. Que bênção. É estranho quando a pessoa quer regredir a um estágio anterior, quando Deus disse aqui, ó, tá tudo que vocês precisam está aqui. Não, Senhor, eu não estou satisfeito, não. Eu quero um negócio direto. Às vezes, pega um negócio direto, Deus manda um raio. Mas não queremos a palavra, não queremos entender da palavra, não queremos memorizar a palavra, não queremos conhecer a palavra, não queremos pregar a palavra, não queremos estudar a palavra. Verso 31, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O que é isso? Instrução, consolação. Esse é o trabalho do profeta. É isso que o profeta faz. Como eu já tinha dito anteriormente. Instruir, consolar. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz.
Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Confusão não é culto, irmão. Não é. Pode parecer muito espiritual, mas não é. A Bíblia está dizendo, Deus não é Deus de confusão. Se você entra numa igreja e tem confusão, você pode dizer, Deus está aqui. Porque Deus não é Deus de confusão. Esse versículo não está solto aqui, é porque a gente costuma soltar ele, né? Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Aí você pensa, sei lá, sua família, né? Minha família está um problemão lá em casa, não sei o quê, uma confusão, eu preciso de paz. Não tem nada a ver com o texto. Não é disso. Estamos falando do culto público de uma igreja local. É disso que estamos falando. E Deus não é Deus de confusão. Culto aonde existe confusão não é culto. É preciso adorar com sabedoria. E nós não somos como a mulher samaritana. Nós adoramos o que conhecemos. Porque aquele que se revelou a nós na nossa salvação e que formou a igreja, se revelou na sua palavra e nos deu a conhecer quem Ele é e como Ele quer ser adorado. Nós só temos que fazer o que o script já escrito nos apresenta. Nós não somos como aquela mulher que até aquele momento, pelo menos, foi classificada como vocês adoram o que não conhecem. Irmão, nessa igreja, e em muitas igrejas fiéis, você, assim como outros irmãos, aprendem a conhecer a Deus, a adorar a Deus. Se Deus vai dar para você alguma experiência específica, Ele sabe por quê. Talvez Deus te socorra num momento de profunda angústia, de muita dúvida. Como eu disse, não tem nada contra isso. Nem sou eu para ditar o que Deus vai fazer. Eu posso ditar o que Deus já ditou. Isso eu posso fazer. Aliás, isso eu tenho que fazer. E não existe um dom de línguas que seja necessário à igreja. Que, se não, acredite, nós estaríamos fazendo isso aqui. Nós íamos procurar até conseguir. Não, nós temos que ter esse negócio. Por quê? Isso está fazendo falta. Os irmãos não viram como isso está fazendo falta à nossa igreja? A igreja não cresce, a igreja não é fiel ao Evangelho. A igreja não prega a não crentes, a igreja não instrui os seus membros, a igreja não faz a obra de missões. Estamos precisando desse negócio. Porque nós não temos, há décadas nós não temos isso. Não, irmão, é porque não é necessário. Né? Simplesmente não é necessário. É a profecia. E a profecia, do modo como ela agora se traduz. Ou seja, o ensino da palavra apostólica. Como Paulo vai dizer a Timóteo, a igreja, ela está fundamentada sobre os profetas e apóstolos. Paulo está se referindo às igrejas do seu tempo, aos profetas do Novo Testamento, ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento e aos apóstolos. Esse é o ensino. É aqui que ela se apoia. Nossa igreja continua apoiada do mesmo jeito, sobre tudo que os apóstolos falaram, escreveram e Deus fez registrar. Nós não estamos apoiados sobre tudo que eles falaram ou fizeram, porque nem tudo foi escrito. O livro de Atos, por exemplo, tem um período de 30 anos, irmão, cobre um período de 30 anos. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas dentro desse período. Os apóstolos fizeram e falaram muito mais do que isso. Deus decidiu o que ia ficar registrado para uso da igreja, para edificação da igreja, para crescimento da igreja. Você sabe que é também para o seu crescimento individual, mas isso é outra mensagem, não é o que esse livro, do capítulo 8 ao capítulo 14, principalmente está tratando. Aqui estamos tratando do culto ao Senhor, do culto público e de que é preciso sabedoria para adorar ao Senhor. Eu encerro com as palavras do que Paulo registrou no versículo 20. Irmãos, sejam meninos no entendimento. No entendimento, pessoas maduras. É isso que Paulo disse. No entendimento tem que ser pessoas maduras. Meu irmão, não se conforme. Minha irmãzinha que é nova na fé, meu irmãozinho que é novo na fé, não se conforme com um estágio de entendimento da palavra de Deus, das doutrinas que o Senhor ensinou, que a sua igreja passa para você. Não se conforme com uma coisa rasa. Você tem que crescer.
Assim como vimos na escola dominical que a fé salvadora ela produz frutos, da mesma forma, cada crente precisa frutificar em amadurecimento. Não se conforme. Ouça, procure no nosso canal aquela mensagem sobre Hebreus 6. E o perigo de você ficar, estou bem. Quanto ao entendimento, sejamos pessoas maduras. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Após a oração, vamos cantar e então estaremos encerrando o culto. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, os visitantes também, a você que está nos acompanhando. Nós renovamos o convite para que você esteja conosco aqui em nosso templo. Pai querido, dá-nos a graça, Senhor, de nos aproximarmos de Ti, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer obras maravilhosas, mas que a maior obra, a mais maravilhosa, é realmente salvar pecadores, Senhor. Tirá-los da condenação eterna, debaixo do justo juízo divino e colocá-los na mesa para cear junto com o Filho, dentro da casa paterna, Senhor. Dá que assim, na nossa jornada até aquele dia, nós sejamos encorajados uns pelos outros, ó Deus, edificados uns pelos outros, que busquemos de forma até sacrificial toda a capacitação do Espírito, que nos auxilie a tornar o nosso irmão, a nossa irmã, mais parecidos com Jesus. Dá-nos essa bênção em nome de Cristo.